Floresta do Aruá. Agora eu vou pedir para vocês fechar os olhos por um instante e imagine uma floresta tão única que abriga uma das populações ameaçadas, bicho-preguiça decoleira. Um lugar preservado que tem um grande potencial para um impacto global. Agora pode abrir os olhos. Me fala agora um lugar que tem assim, é muito grande a preguiça que as pessoas estão chegando para o Aruá, assim, eles vêm para a Praia do Forte sem perceber, né? Mas a floresta está indo embora lentamente, entendeu? A preguiça é uma das espécies que está criticamente ameaçada na Mata Atlântica e as pessoas estão chegando e é prática, entendeu? As pessoas chegou um vizinho na minha casa e se apresentando, falando que ia construir uma casa, uma sua nova, lá no Aruá, e falando assim que ia tirar uma árvore. Aí, para fazer sua casa, eu falei para ele, qual árvore? Né? Eu posso ir lá ver, conhecer? Aí ele, não, claro, vamos lá. Chegou lá, era essa grande gabiraba. E eu expliquei para ele, a gabiraba é uma árvore criticamente ameaçada da Mata Atlântica. Por quê? As pessoas antigamente usavam a madeira para fazer esteio de casas, pilares de varanda. E vocês querem saber que essa história é real? Aqui na Praia do Forte tem um restaurante famoso que construiu todos os pilares do restaurante com essa gabiraba. Isso que fez ela levar uma espécie ameaçada. As pessoas usavam muito essa gabiraba. Você olha para essa floresta aí, né? Muita gente pensa assim, quanto mato, né? Eu não. Eu já vejo Mata Atlântica preservada, com várias fases. Tem árvores pequenas, árvore jovem, né? Árvore adulta. E é prático. Cada vez vai chegando mais gente para o Aruá. As pessoas, depois de conversas e experiência com a gente no Aruá, mudaram completamente o modo de pensar. Começar a enxergar que crescendo, né, o crescimento e preservação pode e deve andar junto. Chegou é claro, assim, as pessoas vão chegando para o Aruá, prática, os topógrafos, pedir para as pessoas cortar todas as árvores para fazer a topografia. Só vou voltar aqui um pouquinho. Imagine essa árvore aí. Ele chega, e isso aconteceu com uma pessoa que comprou um terreno logo ali. O topógrafo pediu para ele cortar todas as árvores. E falou para ele assim, as árvores que você conseguia abraçar, você pode cortar, só deixar as mais grossas. Ele achou aquilo um absurdo e falou para mim, ele já conhecia a gente, porque a gente fazia as trilhas, e ele fez uma trilha com a gente. Eu expliquei para ele, e ele sabia da importância da floresta do Aruá. E ele ficou preocupado, ele falou, Coy, você tem que ir lá no meu terreno conhecer. Aí eu peguei e falei, vamos lá, né? Chegando lá, encontramos esses 2 ovos. Vimos um passarinho que chama João Quarta-pau, uma espécie de bacurau, que é muito difícil ver, que ele faz ninho no chão, em floresta preservada. Aí eu falei para ele, tá vendo? É um bom sinal. O seu terreno está todo preservado. Aí o que eu fiz? Sugeri a ele fazer o quê? Uma trilha
ao redor do terreno e outra trilha por dentro, né? Tipo um jogo da velha, para as pessoas, o topógrafo, entrar, fazer a sua topografia e praticamente sem desmatar nada. E isso ele fez. Aí, deixei ele lá, para você ver como pode ser diferente. Ele achou esses 2 ovinhos e falou para mim assim, andando no terreno depois que ele fez a trilha, e me ligou, falou, Cores, eu achei 2 ovinhos. E aí eu falei para ele, é o do João Corta-Pau. Ele falou, cara, é mesmo, eu vi o bicho voar. Eu quero acompanhar o nascimento desses ovinhos. Eu falei, claro, é um bicho que você vai gostar e vai ver como que é. Fui embora, né? Resolvemos, na época, ele mandou para mim foto do bichinho, nasceu, beleza. Aí falou da almesca, porque tinha uma almesca lá no meu terreno. Aí eu falei para ele, tiramos essa foto. Pessoal, essa almesca é uma árvore que as comunidades, povos indígenas, eles usam a casca, a resina. Isso é um santo remédio, para quem conhece. Em rituais espirituais, eles usam essa resina. Muitas abelhas dependem dessa resina para sua sobrevivência, para fazer o própolis, não é isso? Elas são muito importantes na Mata Atlântica. Chamamos o mestre de obra, construímos 2 suítes na nossa casa. Claro, o mestre de obras olhou para essa árvore e falou bem assim, você tem que tirar essa árvore. Ela vai quebrar a tubulação, estourar seu piso. Aí eu falei para ele, cara, essa aí é uma almesca. Tudo isso que eu expliquei para vocês, eu falei que é uma planta medicinal. E ele ficou espantado, não sabia que as raízes dela são profundas, tipo algumas árvores da Mata Atlântica, e ela se conecta com outras árvores. Em época de estiagem, ela completa, traz nutrientes em época de seca para outras plantas. Vocês estão vendo que a árvore se conecta, conversa com outras pelas raízes. Entendeu? Vocês já chegaram numa floresta, já abraçaram uma árvore, já sentiram a energia de uma árvore? A almesca, quando ela cai as frutinhas, fica germinando várias, aqui ó, mudas, vira um paisagismo natural. Macacos, pássaro, até ser humano pode comer a frutinha. E o cheiro em volta desse quarto é surreal, é muito gostoso. Claro que o mestre de obra, a partir daí, ele falou assim, cara, eu vou falar isso em outras casas que eu vou construir aqui, porque as pessoas estão desconectadas com a natureza. Muitas pessoas vêm para a floresta, mas quer trazer a cidade junto, entendeu? Eles não sabem. O cara da Gabiraba construiu a casa e ele manda foto deitado na rede, lendo o livro e ouvindo o som dos pássaros e feliz, porque a Gabiraba ficou lá, servindo de sombra, e puleiros para os pássaros que cantam toda manhã. Ele manda foto. Olha você ver como pode ser diferente. Entendeu? Pessoal, as pessoas estão vindo para a Praia do Forte porque da floresta. Vocês sabiam que a gente está no maior corredor ecológico aqui de Mata Atlântica, no litoral norte da Bahia? Muita gente não sabe disso, entendeu? Que as pessoas, elas estão vindo, cara, estão trazendo a cidade mesmo, entendeu? Vamos pensar, porque depois de experiências e conversas do Aruá, as pessoas mudaram a forma de construir, mudaram o projeto da casa. Está vendo? Toda noite a gente acende a fogueira no Aruá. Fogueira fez parte da minha infância. Né? Em volta da fogueira
que as pessoas sentam para conversar, sentam para pensar, sentam para meditar. Na pandemia, foi muito difícil para muita gente, né? Então, a gente teve muita sorte de morar na floresta. Muita sorte. Para minha filha, minha esposa, a gente lá passear de bicicleta, foi muito bom. Mas para muita gente, isso não foi bom. Isso trouxe para muitas pessoas complicações. Como a gente reabrimos na pandemia, recebemos uma família com uma criança. E essa criança foi diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, com medo de ir no escuro, com medo de inseto, não queria sair de casa, com medo de morrer. Ele tinha acesso às notícias coronavírus, e ele ficou com muito medo. Só que a psicóloga conhecia, pesquisando, conhecia a gente e indicou a gente para essa família passar um final de semana na floresta. Falou que poderia ajudar essa criança. Primeiro dia, essa criança não saía do quarto. No outro dia, eu fui acender a fogueira à tarde. E eu olhei para ele na janela, ficava olhando para mim. E eu chamei ele para fazer a fogueira. E aí, de tanto insistir, ele foi. E a gente tem madeira estocada lá. Só que eu já sabia que a gente receber essa criança. Peguei um carrinho de mão e fui com ele fazer uma trilha. E comecei a pegar os galhos e explicar para ele, fazendo a fogueira e tal. E eu vi que ele estava gostando. Aí eu falei para ele assim: você não quer tirar a máscara? E eu fico mais de longe, você, com a máscara, você fica sem máscara, para você sentir o cheiro da natureza, né? Sentir o cheiro da terra. Aí ele fechou os olhos assim, e quando ele abriu, ele falou para mim assim: nossa, eu nunca senti esse cheiro. Aí eu falei: você viu como é diferente? Ele: nossa, muito, muito bom. Aí comecei a andar com ele, fizemos uma fogueira. No outro dia, foi tudo diferente. A criança voltou a brincar, a andar na trilha. A família ficou amigo da gente e agradeceu por essa experiência na floresta. Pessoal, a cura está na natureza. A natureza é viva. A gente tem que mais conectar com a floresta. A gente está deixando a floresta de lado. Se fossem vocês que olhassem nos olhos de uma preguiça, entendessem que ela depende daquela floresta para a sua sobrevivência. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava com um casal de Aracaju, e a esposa dele estava grávida de 3 meses, e ele falou para mim: eu vi vocês na internet, vocês fazendo observação de preguiça, eu fiquei louco para conhecer de perto. Aí eu falei para ele que os animais estão soltos, né? Estão livres. E ele falou: cara, eu sou doido para ver uma preguiça. E fomos fazer a trilha. Andamos, aí eu escutei uma vocalização. E foi uma vocalização de preguiça, só que não era acasalando. Você sabia que a preguiça faz as vocalizações? Ela faz a vocalização de acasalamento, só que era uma vocalização diferente, era de pedindo socorro. Eu falei para ele: e vocês já andaram na floresta? Vocês já colocaram a mão no ouvido para ver de onde que vem o som? Vocês têm a direção. Aí eu fiz isso com ele, eu falei: vamos tentar seguir esse som. E aí procuramos. Aí eu vi a preguiça numa árvore, uma sucupira, né? E o filhote no chão, pequeno. A preguiça, pessoal,
ela desce uma vez na semana para fazer cocô. Você sabia disso? Ou ela desce para passar por outra árvore, porque a árvore não tem conexão. Por isso que é importante vocês construir e deixar árvores, fazer a conexão, que elas passam por cima. Senão ela vai ter que descer. E quando desce, ela fica frágil. Pode cachorro pegar, carro atropelar. Entendeu? Sempre é importante deixar conexão. E ela faz a adaptação. O bicho preguiça, ele só cuida do filhote até os 6 meses. Depois de 6 meses, ele não cuida mais. Ela pega o filhote de 3 a 6 meses, ela coloca o filhote aqui e mostra a folha. Ela come a folha e ele vai comendo também, vê a mãe comendo. Essa adaptação até os 6 meses, ela pega o filhote e deixa no galho e sai de perto. E aí, ela pega, vai fazendo até os 6 meses. Depois de 6 meses, o filhote sai. Ele quer voltar para a mãe, ela começa a arranhar ele, para ele ir embora, para ele seguir a vida que ele já está pesado. Entendeu? Eu vou passar esse vídeo para vocês. A preguiça caiu, aí eu peguei o filhote com muito cuidado para não deixar o cheiro e mostrei para ela. Ela veio e pegou da minha mão. E uma das defesas da preguiça, pessoal, é estender o braço para se defender, que a defesa dela é a unha. Eu mostrei o filhote, ela pegou o filhote, abraçou e estendeu a mão para mim. Aí eu não sei se ela queria me arranhar ou ela estava agradecendo porque deu o filhote para ela. E o casal que estava comigo, ele pegou na mão dela e eu falei assim, cuidado para ela não te arranhar. Mas ele segurou na unha e ela não arranhou. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Assim como a preguiça estendeu a mão, eu vou estender a mão para vocês e vou pedir, vamos olhar pela floresta Aruá, que a floresta ela é viva, ela sente quando você traz energia boa para ela, tá bom? É isso aí.